César, eu queria conversar com você, assim, para começar nosso bate-papo, eu queria que você me falasse de como era a sua vida lá debaixo daquela arquibancada na Vila Belmiro, que foi lá que tudo começou, né? Como é que era a vida de um garoto que chega do interior para jogar no Santos, né? Numa época que era difícil, a moeda era pouca, a estrutura era nenhuma. Como é que foi aquele começo lá na Vila Belmiro? Rapaz, então, foi interessante. Acho que a Vila Belmiro já foi o início, mas antes disso, bom, sou natural aqui de São Paulo, né? Da Zona Sul, do Jabaquara, e aí fiz as peneiras aqui na época, né? No Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Nacional. Aí não passei, aí comecei a trabalhar numa metalúrgica do programa do Jovem Aprendiz, né? Trabalhei por 3 meses nessa metalúrgica. Graças a Deus a metalúrgica faliu. E aí eu fui, não sei se a Deus ou a mim também, que deve ter quebrado pra caramba lá no meu setor. E eu jogava no Centro Educacional do Jabaquara aqui, que é um projeto social, né? Onde o Lima, ex-jogador do Santos, era o coordenador. E aí foi que ele me levou para Santos, né? E fiz a avaliação, acabei sendo aprovado. E aí iniciando os primeiros passos lá, como você bem disse, né? A gente morava debaixo da arquibancada ali, e com as regras todas da concentração, sempre os mais novos, né? Os calouros, né? Eles sofrem um pouco mais, né? Eu cheguei no Santos com 14 anos, né? Então, assim, tinha que arrumar a cama dos mais velhos, né? Pegar os lanches à noite, enfim. A roupa era a última roupa para lavar, tinha um monte de regra lá que a gente teve que cumprir aí, mas agradeço muito ao Santos, né? As pessoas de lá, porque na verdade, assim, não só na parte esportiva, mas também na formação de caráter, né? O Santos até hoje ainda tem um modelo de formação bem interessante, onde os ex-atletas têm uma participação direta, né? Não só na parte técnica e tática, mas principalmente nos perigos aí da adolescência e juventude, né? Que aqueles que acabam vencendo, prosperando, né? Correm esse risco, e eu particularmente vi muitos amigos aí se perderem, né? Amigos assim, até tecnicamente diferenciados, né? Tive o privilégio de ser formado pelo seu Ernesto Marques, o próprio Lima, né? Mas Edu, o seu Mengal, o seu Pepe, o Pelé mesmo, né? Coutinho, enfim, o Clodoaldo me ensinou muitas coisas, enfim, a gente é um celeiro, né? Assim, de formação mesmo. E foi dessa forma aí que comecei minha carreira, né? No Sub-15, Sub-17, né? Eu passei pouco tempo pro Sub-20, joguei uma Copa São Paulo só e já fui profissional. Ô César, você falou aí, você estava contando por quem você passou? Passou por toda a dinastia do futebol brasileiro. Você citou, e tem um cara que você citou, que é o Clodoaldo. Sim. Tem uma história do Gilberto Costa. O Gilberto Costa, ele contou que uma vez, ele lá com 18 anos, né? Ele treinando, e o Clodoaldo com 30. Sim. Ele falou que ele saiu de língua no pé e o Clodoaldo inteiro. Você chegou a bater bola com ele? Como é que foi a sua experiência na sua posição com um cara que nem o Clodoaldo, né? Ele... Não treinei com ele, né? Já... Acho que ele nem gostava. Não, ele já era mais velho, né? Assim, o Gilberto, eu treinei com o Gilberto. Gilberto é grande jogão, grande amigo, grande parceiro. Mas assim, o Clodoaldo me deu muitas orientações táticas, né? Assim... com relação a posicionamento, né? A fazer a transição rápida, né? A ter a vertical do gol como referência na hora de fazer uma aproximação, na hora de proteger os zagueiros. Enfim, foi um cara assim de fundamental importância para mim, né? Na segunda bola, assim, tanto bola quebrada como bola parada ofensiva e defensiva, lateral. Enfim, foi um cara que tinha os atalhos todos ali, né? O campo ficou pequeno mesmo. E ele sempre falava, você é o primeiro a atacar e o primeiro a defender, né? Ele falou, se você posicionar errado, você desequilibra todo o time.
depois das orientações dele, ficou muito mais fácil jogar bola. Como é que veio para você logo, como todo brasileiro, claro, esse gosto pelo futebol e um pouquinho da sua família, seu pai, quantos irmãos você teve ali no Jabaquara, né? Sim, isso. São Paulo? Eu sou o terceiro de 4 irmãos, né? Eu tenho minha irmã Marta, mais velha, meu irmão João, eu e a Cássia, né? Na verdade, meu pai era carteiro, minha mãe costureira, eu, como acho que 90% aí da minha geração, eu dei os primeiros passos nos campinhos de rua, de bairro, primeiramente na rua mesmo, né? O futebol de rua a rua era mais saudável, podemos dizer assim, né? E jogava a rua de baixo contra a rua de cima e tal, nesse rua A contra a rua B, era bem legal. Depois nos campinhos, e aí eu joguei 3 anos futsal, né, no São Paulo. Bom, eu comecei e parei no São Paulo, até uma coincidência assim, e fiz teste no São Paulo e acabei não sendo aprovado, né. Meu pai era contra, né, meu pai, depois que eu fiz os testes aqui em São Paulo, ele falava, você é vagabundo, quer trabalhar, tem que ajudar em casa e tal. Minha mãe que sempre me apoiou, não, eu vou contigo. Minha mãe falou, pô, eu vou, sempre que você tiver um sonho, pode sempre depender de mim, pode contar comigo e tal. Então minha mãe que me apoiou mais, né? Que eu me lembro, sim, saber de você, aquele time de 87. Certo. O time de 87 era um time cascudo, tinha você, De Leon, Mendonça, Dunga, Pedro Paulo. O César estava chegando. Eu joguei lateral direito, cara. 86? Joguei 1 ano de lateral direito. Aí depois que o Dunga foi vendido que eu fui pro meio. César, você lembra da estreia no profissional contra o Juventus? Lembro. Do Canindé. Do Canindé. Estreou eu e o Kazu. Na verdade, o japonês. Tá correndo até nós subimos, hoje, acho que eu tive com ele no Japão em abril, maio passado aqui. Cara, o homem falava pra você, tem que fazer. Ele e o Zé Roberto. Eu me lembro, na verdade, o Gilberto Sorriso tava machucado e o Toninho Oliveira tinha tomado o 3º cartão amarelo. Sempre nessa época a gente ainda fazia preliminar, né? Nós fizemos a preliminar e o Valdir Espinosa, né, no caso, Júlio Espinosa, que era o técnico do profissional e viu o jogo e me perguntou se eu jogava na lateral direita, né? Falou, pô, tá precisando aí e tal. E eu com as contas tudo atrasadas, com água e luz cortada, eu falei, pô, jogo de qualquer coisa. E aí foi assim mesmo, meu primeiro jogo foi contra o Juventus, né, como bem citado. E já começamos com o pé direito, né? A gente já pintou um bichinho, poxa, foi maravilhoso, né? E assim começou minha carreira, eu joguei um turno de lateral direito. Depois o Dunga acabou sendo vendido, eu vim para o meio campo. Antes da gente falar dessa transição, que é o Palmeiras que vai ir para o caminho que seguiu, como é que era o Palmeiras de 91? 91 foi um ano assim de reconstrução. 92 com o investimento a gente já projetava algo grande. O São Paulo era bicampeão mundial na época, né? Já havia era como o Corinthians de hoje, né? Assim, era o adversário a ser batido. E a gente chegou, fizemos uma final assim igual, já foi uma perspectiva muito boa, deixamos uma perspectiva muito boa para 93, que começa aí depois, bem dizer, uma década de conquistas, né? E assim, até fazendo parte do planejamento também, eu como capitão do time, o Palmeiras investiu assim estrategicamente nos destaques, né? E jogadores, conseguiu trazer todos os que projetaram e com pouca idade para fazer dinheiro também. Então foi um modelo de parceria interessante, onde não só a instituição conseguiu seus objetivos, que são os títulos, né? E a Parmalat, que visava dinheiro, também vendeu durante 10 anos aí, vendia entre de 5 a 10 atletas por ano, né? E fazendo muito dinheiro também. Como é que foi o time de 93 para vocês entrarem num acordo de ego, de tudo para terminar o ano? Aquele vestiário, aquele vestiário em 93? Na verdade, algumas relações não chegaram, não terminaram no acordo. Terminaram rompidas mesmo.
Mas eu entendo assim que era um investimento alto, existia uma cobrança da Parmalat também, né, para títulos e a postura nossa, principalmente o extracampo nosso, né? E éramos assim jogadores, era um elenco qualificado, mas que não tínhamos ganho nada, né? O Edmundo, o histórico de nada, o Edilson nada, eu não tinha ganho nada, o Zinho sim, que era um jogador, até hoje está ganhando, sim. O Clebão também que veio, não tinha... Veio do Albacete. Veio da Espanha, isso mesmo. O Roberto, o Carlos, enfim, nós tínhamos grandes jogadores, mas éramos promessas mesmo. O próprio Vanderlei, que eram... sim, mas ainda era a grande... a virada dele, né, um reposicionamento na carreira dele como treinador. E aí sim, a gente foi importante porque o objetivo maior era as conquistas. Pra gente era importante as conquistas pra carreira, né? Porque até hoje mesmo, né? A gente ainda existe uma diferença muito grande entre o bom jogador e o que vence, né? Assim, ainda hoje, quando vai se investir, quando tem uma dúvida, na maioria das vezes você acaba definido por aqueles que têm conquistas, né? Eu me lembro que na imprensa da época teve muita questão também sobre jogadores da Parmalat, jogadores do Palmeiras. Sim, é verdade. A Parmalat me comprou dentro do Palmeiras, né? Eu vim pelo Palmeiras, né, em 91, e depois a Parmalat me comprou. Mas havia assim, porque, bom, os salários da Parmalat eram bem maiores, né? Assim, e os jogadores que a Parmalat investia, não prioritariamente, mas eles buscavam o melhor momento, como um papel na bolsa, né? O melhor momento para fazer o negócio, para fazer grana. Então, para o jogador também era bom, né? Assim, os jogadores do Palmeiras já tinham não que não eram vendidos, mas já não tinha, bem dizer, esse plano estratégico de, na alta, né, assim, fazer um grande negócio. Isso causava algumas dificuldades, né, causou alguns atritos, mas eu lembro que depois, já internamente, houve muitas negociações, eu fui uma delas, ou seja, a Parmalat acabou comprando os jogadores do Palmeiras que estavam se destacando, jogavam 2, 3 jogos bem, a Parmalat ia e comprava. Por que o pessoal gostava tanto do Tacílio? Um cara maravilhoso, cara. Um cara, assim, conhecedor, né, da parte técnica, tática. Muitos falam dele pela resenha, né, pela essa parte de gestão de grupo. Mas não é só isso, não. É um cara com uma bagagem muito interessante, com experiência internacional, né. Me lembro uma vez que o Edmundo foi... Me lembro que jogo foi no Pacaembu que ele tirou o Edmundo. Que o zagueiro, acho que estava fazendo 3-0, o zagueiro começou a dar pancada no Edmundo para provocar o Edmundo para ser expulso os dois, meio que para tirar o Edmundo. E o Chapinha substituiu ele, tirou o Edmundo e tal. Aí o Edmundo chegou no banco chutando água, chutando tudo já. Pô, agora que tá fácil, você vai pôr os caras para fazer gol. O Chapinha, calma, depois eu falo com você. Pô, me tirou, pô, agora que eu ia virar artilheiro da competição, ia deitar, né? Você me tirou justo agora. Ele devia ter uns 30 do segundo tempo, assim, sabe? Que os zagueiros adversários já estavam meio cansados e ele... Mas só que tava tendo esse atrito. Aí o Chapinha falou, lá no hotel a gente conversa. Aí falou. Aí chegou no hotel, eu falei, o Edmundo falou, putz, eu fiz merda. Eu falei, não, conversa com ele, tá? Aí ele chama o Edmundo aqui no meu quarto. Aí chamou o Edmundo no quarto dele. O Edmundo já foi preparado pra tomar uma dura do caramba. Diz que ele pegou 2 copos com gelo, uísque, pôs um no copo. O Edmundo, que é isso? Ele falou, eu sei que você toma aí. Eu digo, não, professor, toma aqui, rapaz. Aí, brinda comigo aí, brinda. Eu falou assim, você acha que eu vou querer o seu mal, cara? Você ia ser expulso. Como é que era o dia a dia para você conversar com o Edmundo, controlar o Edmundo, conversar com o Edmundo, naquele 93, ainda em 93? Cara, eu sempre me dei muito bem com os malucos, assim, cara, eles são verdadeiros, são caras... Não, são caras verdadeiros. Se ele não gosta de você, ele fala, ó, não fala comigo, não gosta de você. Ele nunca manda recado, eu sempre... São caras, assim, diretos. E ele sempre me respeitou e eu também sempre o respeitei. Bom, ele me deu muitos bichos, obrigado aí, Edmundo. Era impressionante, cara, assim, o Evair e o Edmundo jogando, o Edilson também, cara.
Evair, Edilson e Edmundo, cara, eu que ficava ali de trás olhando, cara, era piada, cara. O que esses caras faziam era um negócio fora do normal. O quadrangular foi 6 no Rio Branco, foi 5, né? O Evair saía pra... Quando ele saía, até assim, inteligente mesmo, jogava nas costas dos volantes. Quando o zagueiro saía, o Edilson entrava. Se o zagueiro não saía, ele dominava e virava. E ali ele de frente pro gol, assim, as assistências dele era algo, assim, fenomenal. Impressionante, César, a força que tinha o Edmundo também. Sim, 1 contra 1 do Edmundo, assim. Ele levava, arrastava. E o Vanderlei, assim, isolava também, muito interessante. Até falou, quando o Edmundo tiver no 1 contra 1, não passa o lateral, ninguém faz a dobra, deixa ele sozinho, né? Meio que isolava, a gente deixava o Edmundo, porque aí ele... Chegamos naquele bendito do dia 6 de junho. Sim. Era estranho, era um dia que estava muito frio, um domingo, eu não quis ir no Morumbi. Você não foi? E era uma época que dava para comprar o ingressinho fácil, eu falei, não, eu vou deixar para ir no segundo. Eu estava brigando muito com namorada. Inclusive o jogo foi no dia dos namorados, no final. Mas, enfim, 12, né? No dia 6 alguma coisa não estava muito legal ali comigo, porque eu falei, cara, hoje não tô legal. E o Palmeiras perdeu de 1-0 pro Corinthians com aquele gol do Viola. Igual você, todos nós sabíamos que poderíamos jogar mais, né? Assim, que o potencial nosso estava acima do que a gente apresentou. Meio que a torcida, assim, os corintianos, né? Mais uma vez, amarela na final, não sei o que e tal. O Viola imitou o porco, assim, aquele negócio. Eu fiquei até quinta-feira sem treinar, com meu pé inchado, gelo, tudo e tal. E não ia. Se eu não treinasse na sexta, não ia jogar. E eu infiltrei na quinta noite, me lembro. Falei, cara, tem que jogar esse jogo, não quero saber. Aí os médicos falaram, não pode e tal. Nesse jogo, a preleção para esse jogo, o Vanderlei não pôs nada de nada. Ele só pegou imagens da torcida do Corinthians, a imprensa toda falando, o Viola imitando o porco, as finais anteriores que o Palmeiras chegou e não ganhou e tal. Ele fez assim. No túnel, antes de entrar em campo, eu sempre falava alguma coisa, né? O Evair pediu a palavra. O Evair era quietão, não falava nada, né? Falei, pô, o que será que o Evair vai falar, né? Assim, ele falou, ó, gente, o negócio é o seguinte. Nós vamos subir essa escada agora aí, quando eu descer, eu vou descer com a faixa. Ele falou, quem tiver com medo, quem não acreditar nisso, por favor, torce o tornozelo aqui nessa escada, não entra e não me atrapalhe. Aí, pô, primeira bola, eu congregava na mesma igreja que o Paulo Sérgio, do Corinthians. Foi aquela... Na Monte Santo, né? Aí, primeira bola, assim, tocou o Paulo Sérgio, dei um carrinho nele, puf. Ele, que é isso, irmão? Eu falei, não tem irmão aqui, não. Aquelas coisas do... Ele falou assim, que é isso, seu pai, que é isso, tá maluco? Tem irmão hoje não. Falei, tem irmão não. Aí depois o Edmundo deu uma voadora nele também na lateral. Acertou, né? Sim, que já ia ser, porque tudo isso era efeito da fala do Evair. Durante o jogo, a impressão que eu tive foi de um grande transe e ficava sempre faltando alguma coisa. Eu ainda ia ter que aguentar uma prorrogação aquele dia. Sim. Eu acho que essa foi a maior conquista da minha carreira. Pô, fui vice-campeão. A bola acabou na sua mão. Foi. Perdi aquele. Eu fiquei fazendo graça com a bola, os caras vieram me levar. Mas no meio daquele tumulto, mas tudo bem. Assim, eu considero a minha maior conquista. Eu joguei mundial, né? Fui vice-campeão mundial. Assim, tive grandes campeão da Libertadores também. Mas esse título aí, cara, assim, pra mim marcou muito. Aí eu consegui mesmo extravasar, consegui comemorar. E a hora do pênalti, ele dizia que todo jogo que você ia lá... Foi. Eu esqueci, você não cara. Foi lá. Não, eu esqueci, porque tava naquele... Falei, pô, bate logo, vamos acabar com isso aí logo. E ele falava, vem, seu pai, vem, seu pai. Ele me chamou. Você falava, Deus te abençoe. Eu falei, vai com Deus, Jesus te abençoe. Sempre falava. Vai com Deus e que Jesus te abençoe. O palmeirense batendo forte quanto o coração corintiano. Partiu Evair. O Wilson tá no gol. Evair!